você, paz do Senhor Jesus. Boa segunda-feira, uma boa semana para você que está vendo, né? Qualquer dia da semana, que Jesus te abençoe. Gente, manhã de aprender sobre libertação, princípios de libertação e cura. Seja bem-vindo para você que está aqui comigo no ao vivo e para você que está no YouTube. Deus te abençoe. Eita Deus, como é que tá aí? Tá tudo bem com você? Que Jesus te abençoe, que você tenha uma semana poderosa, que você tenha um dia abençoado, uma noite, e seja o horário que você for ver pelo YouTube, né? Que Jesus te abençoe. Amém? Nós estamos falando uma série de palavras sobre libertação, cura, batalha espiritual. Estamos nesse tempo precioso. Paz, Ana, paz, Ada, Maria Amélia. Que manhã abençoada, né? Paz do Senhor, minha querida. Paz do Senhor para você. Deus abençoe. Muito aprendizado, né? Vamos continuar nossa mensagem, porque eu sei que está sendo um despertar para muitas pessoas, tá? Porque o conhecimento, ele te tira daquele momento que você mais espera, né? O conhecimento chega e ele muda. Você já não é mais o mesmo. Naquele dia você já mudou algo em você. Toda vez que chega uma sementezinha, mais um pouquinho de conhecimento, você é como se estivesse crescendo, igual um bolo, né? Então é muito bom o conhecimento, né? Principalmente das escrituras, das coisas de Deus, pra gente poder crescer, né? Sempre vai ser assim, sempre foi. Então vamos aprender a palavra. Bem-vinda, Carol. Eita glória, Carol conseguiu entrar. Deus abençoe sua vida. E para você que está aqui pelo YouTube vendo essa live, que Jesus também continue abençoando você, tá? Compartilha essa live, gente. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Tem um sininho que é importante que você acione, tá? Compartilha para que a gente possa crescer esse canal, né? O YouTube precisa que você comente lá na live. Por quê? Porque aí ele entende, né, que está sendo relevante essa palavra e ele vai enviar para mais pessoas, tá bom? Então você faz um comentário lá quando ela estiver salva lá no YouTube, dá um like. Então isso é importante para a gente poder desenvolver esse canal, tá? Não guarda a benção só para você, o maná não, passa para frente. Abençoa outras pessoas também. Jaque, Deus abençoe. Cleide. Vou fazer uma oração nesse momento pela sua vida, que está em casa, que está indo para o trabalho, que está indo para a escola. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós já oramos a Ti. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã tão preciosa, essa manhã de palavra. Senhor, nós estamos no início de uma semana e pedimos, Pai, que o Senhor continue conosco, nos dando graça, nos abençoando, cuidando de nós, cuidando das nossas emoções, cuidando de tudo aquilo, Senhor, que estarmos, por sermos templo do Teu Espírito. Cuida de nós, nos alimenta, Senhor, nessa manhã, nos guarda e nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Essa live vai para o YouTube, como eu falei, daqui a pouquinho a gente está colocando ela lá. Olha, a gente está vindo falar sobre muitas questões que impedem uma pessoa de ser liberta, mas numa libertação profunda, tá? Se você ainda não viu as outras lives, entra aqui no meu canal e procura lá, tá? Princípios de libertação. E nós estamos trazendo vários subtemas dentro desse princípio de libertação para poder você ter uma compreensão, porque às vezes não conseguimos passar por uma libertação profunda, né? Genuína, porque a gente está lidando com outra dimensão, tá? Na dimensão do mundo espiritual, as coisas lá, como a gente costuma falar, é binária. Ou é sim, sim, ou é não, não. Sim, sim, não, não. Ou é sol, né? Vamos botar assim para você entender. Ou lua. Entendeu? A palavra do crente, a Bíblia não fala é sim ou é não, né? Fogo, água.
luz, trevas. Então, assim, não existe meio termo. Não existe jeitinho. Porque a gente lida com demônios, principados, potestades. A gente lida com a presença do Espírito Santo. Então, ele é santo. Ele é puro. Então, não vai funcionar. A gente querer fazer algo pode prejudicar mais ainda a sua vida espiritual. Bom dia, gente. Bom dia, Miriam, Gi, Eliane, Cris. Vai prejudicar mais ainda a tua vida espiritual. Então, por isso que quando a gente começa a estudar sobre o assunto, a gente tem que entender que ao longo da nossa caminhada cristã, a gente aprende de uma forma, né? A gente aprende de um jeito, mas vai chegando uma hora e a gente vai percebendo que as coisas ainda estão do mesmo jeito, né? Ainda está tendo uma demanda, ainda está tendo coisas que a gente precisa melhorar. E aí a gente, no estudo da libertação, a gente vai entendendo muita coisa, tá? Então hoje, por exemplo, a gente vai continuar falando sobre situações que impedem uma libertação. Então, na outra live eu falei sobre pessoas recém-convertidas, pessoas não crentes, né? Pessoas recém-convertidas. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso e também de pessoas descomprometidas com o Evangelho, tá? Porque o que acontece? Se eu não tenho comprometimento com aquele que liberta, como é que eu quero libertação? Por isso que a gente não consegue fazer uma libertação genuína numa pessoa que não está firme ali. Ela uma hora está aqui, uma hora está lá, né? Uma hora está aqui, outra lá. Então, não pode. Ela precisa ser aconselhada, ela precisa de discipulado. Então, deixa eu ler algo aqui para vocês. A gente sabe que a gente está vivendo numa época, né, em que o Evangelho ele virou moda, certo? Então, existem muitas pessoas superficiais. Muitas vezes pessoas que são interessadas apenas no benefício do Evangelho. Existem dois grupos de pessoas que seguem Jesus, né? Desde o tempo que Jesus estava lá em Jerusalém, né? Lá nas terras, né? Da Judéia e tudo mais. Existia dois grupos de pessoas e hoje ainda existem esses dois grupos de pessoas. Os seguidores de Jesus e os discípulos de Jesus. Qual é a diferença entre seguir e ser discípulo? Para pensar aí. O seguidor é aquele que ele vem só para consumir. Ele é um consumidor do Evangelho. Ele quer receber cura, ele quer receber bênção, ele quer pão, ele quer peixe, né? Mas ele não se compromete, entendeu? Ele não se envolve na igreja, ele não se envolve no corpo de Cristo. E tem aquele que é o discípulo. O discípulo é aquele que se envolve, é aquele que senta, é aquele que participa, é aquele que está junto, e é aquele que quer servir. Esse é o discípulo de Jesus. Então a gente tem que lembrar que tem sempre esses dois grupos de pessoas, né? Pessoas que não têm disposição. Por exemplo, pessoas que estão interessadas apenas no benefício e não no estilo de vida de seguir Jesus, que é outro caminho, né? Pessoas que não têm uma disposição franca de abandonar o pecado, estão desqualificadas para passar por um processo de libertação. Essa pessoa, ela precisa primeiro ser discipulada, precisa ser ouvida, orientada, né? Então, tem muita gente que está ali no meio da igreja, mas ela só está como um seguidor, né? Simpatizante do Evangelho, até levantou a mão, já está até na igreja, né? Ela resolveu aí a questão dela com a eternidade, mas ela, por enquanto, ela fala assim, não quero não. Por quê? Porque ela ainda não está focada, ela ainda não se entregou totalmente, né? Então, pessoas que não têm uma disposição franca de abandonar o pecado estão, infelizmente, desqualificadas para passar por um processo de libertação profundo.
Na verdade, o que essas pessoas precisam é um processo de reevangelização. Reevangelização, ou seja, ser evangelizada novamente, né? Apenas devemos submeter a um processo mais profundo de libertação aquelas pessoas comprometidas com a verdade e com uma vida de santificação. Libertação é somente para pessoas que estão debaixo do senhorio de Jesus e que o buscam genuinamente. Sem esse fundamento, a libertação se reverte contra a própria pessoa, transformando-se em condenação. Então, a Bíblia fala que quando um valente ele está dentro de uma casa, ele está lá segurando firme a presa e todos os seus bens. Ele segura lá firme. Então não quer dizer que a pessoa veio para Jesus, que ela aceitou Jesus, que ela já está assim, liberta de todos os seus pecados. Ela está perdoada. Entendeu? Ela está perdoada, porque o sangue de Jesus, o nome de Jesus perdoa todos os pecados. Porque ela se arrependeu, ela confessou e ela deixou. Agora, ela vai estar liberta totalmente, né? Se você olhar para dentro da igreja, você vai ver que não está. Você vai ver que tem muito crente que ainda está precisando de libertação, né? Pessoas que ainda estão tendo dificuldade de se permanecer firme no evangelho. Uma hora ela cai, ela está tendo muitos pensamentos, né, ainda. Ela ainda não conseguiu largar o vício, mas ela está com Jesus. Mas ela ainda não conseguiu largar o vício, né, da bebida, da masturbação, né, do álcool, do fumo, né? E às vezes quando ela tem aquele contatinho, né, aquele contato ainda com aquela pessoa que, às vezes quando ela, eu já estou em Jesus, já aceitei Jesus, mas então essa pessoa ainda não está liberta. Ela precisa de um acompanhamento, né? Então, quando a gente faz um mapeamento, a gente leva em consideração, né, essas questões. O que a gente pode fazer é aconselhar, porque senão essa pessoa vai sofrer muito danos. Por quê? Porque o valente, ele está rodeando a casa para voltar e roubar novamente. Só que quando ele volta, ele não volta sozinho. Os demônios trazem mais 7, que a Bíblia fala. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então eu, responsavelmente, não posso, como libertadora, né? Intercessora, libertadora, eu tenho que ter esse olhar. E primeiro eu tenho que preparar essa pessoa, conversar com ela que ela precisa ter uma disciplina espiritual, né? Ela precisa estar jejuando, porque o jejum, ele enfraquece a carne, que o diabo perde um pouco mais. Então assim, gente, tem que ter essa conversa, né? Tem que ter esse preparo. Mas a irmã Thalita, nas igrejas que eu estou, não tem essa conversa, não tem esse preparo. As irmãs metem a mão lá e falam, sai e acabou. E realmente eu tenho visto que o estado das pessoas, toda hora ela está lá naquela mesma situação. Exatamente. Por quê? Porque falta realmente um preparo maior, né? Dos libertadores, um conhecimento sobre o assunto, né? Então, como que eu fazia na igreja? Eu dava estudos, ciclo de oração. Eu falava, irmão, hoje na palavra vai ser, nós vamos fazer uma série de palavras sobre algum assunto aqui, libertação, cura. Falava sobre pecados, o que prende uma pessoa, como você se libertar, como você jejuar. Então eu estava sempre trazendo estudos profundos e fazendo orações no final. E isso fez com que as pessoas começassem a ter consciência do que estava acontecendo com ela. Então o meu povo está perecendo, meu povo está se perdendo, meu povo está caindo, porque lhe falta o conhecimento, tá, gente? Conhecimento. Outro ponto importante: pessoas que não são batizadas. Pessoas que não são batizadas também,
são situações que possibilitam. O batismo, ele estabelece não só um sentimento sólido de membresia, como também a paternidade espiritual. A pessoa passa a ter uma referencial de liderança. Vocês estão entendendo? Fala pra mim aí quem tá ao vivo, quem tá entendendo até agora o que eu tô falando. Faz sentido pra você o que eu falei até agora? Fala aqui pra mim. Vocês estão entendendo como é que libertação tem que ter nesses termos, né, libertação profunda, onde a gente vai renunciar, cancelar cada pacto que a pessoa fez, né, os pactos de alma que ela fez, os relacionamentos. Então, assim, se ela ainda tá tendo ainda uma vida dupla, ela vai precisar, né? Ela vai precisar. Em nome de Jesus. Meu filho, traz um copo d'água para mim, por favor. E aí, entende que a gente precisa ser responsável? Isso, ó. Sim, sim. Tá bom? Então é isso. Pessoas que não são batizadas. Então vamos lá, ó. A pessoa passa a ter um referencial de liderança quando ela vai para o batismo, né? De igreja, de identidade, herança denominacional, visão de corpo. Então ela passa a ter muitas coisas. Tudo isso é indispensável para alguém que quer levar a sério a vida espiritual. Para termos autoridade, precisamos estar debaixo de autoridade. Ok? Então é muito perigoso quando a pessoa ela tá sozinha, né? Num lugar. Ela precisa ter essa consciência de que ela precisa ter alguém que ela possa compartilhar, né, as suas dores, as suas aflições. Então, o batismo como testemunho público da nossa fé libera ousadia. Obrigado. Libera ousadia. E o que mais? Ele diz, a gente aprende aqui o seguinte: libera a ousadia do Espírito Santo para sermos suas testemunhas. Então, quando eu me batismo, eu estou falando o quê? Eu confesso publicamente, porque o batismo é público, que eu me arrependo do meu pecado e eu crio um compromisso não só na esfera natural, como também na esfera espiritual. Então, por isso, para uma pessoa passar por um batismo na água, ela precisa ter uma consciência sobre isso, né? Crianças, por exemplo, muito pequenas, ainda não têm essa compreensão. Mas quando a criança ou adolescente começa a ter compreensão disso, ele pode ser batizado, tá? Então, no mundo espiritual, eu estou falando para eles, eu estou mostrando um ato profético através do batismo. Eu me arrependo. Eu morro para esse mundo e levanto e vivo para Deus. Então eu estou falando isso, entendeu? Então olha só. Então uma pessoa também passar por uma libertação profunda, ela também precisa estar batizada nas águas, né? É indispensável que ela leve a sério, né? Tudo isso é indispensável para alguém que quer levar a sério a vida espiritual. Para termos autoridade, precisamos estar debaixo da autoridade, como eu falei. O batismo também promove o entendimento de que corpo e unidade na diversidade promove proteção espiritual e autoridade. O sintoma mais expressivo do novo nascimento é a liberdade de testemunhar publicamente de Jesus. Entendeu? Vou repetir. O sintoma mais expressivo do novo nascimento é a liberdade de testemunhar publicamente de Jesus. Quando a pessoa ela passa pelo batismo, ela está mostrando, né, que publicamente eu sou livre, né? Então o batismo ele também promove um entendimento de corpo, de unidade na diversidade.
Ele promove que você testemunha de Jesus. Então ele promove muita coisa. Proteção espiritual. Autoridade. Bom dia, gente. Bom dia, Ana. Então olha quanta coisa o batismo promove. Então, você precisa buscar esse conhecimento, buscar a sua igreja, se você ainda não é batizado nas águas. Entender que, não, eu primeiro preciso fazer um monte de curso para depois eu passar pelo batismo. Não. Se você se arrependeu do seu pecado, se você entendeu que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e se você se compromete em amá-lo e honrá-lo, Manda linda, mas eu posso cair. Não, cair é do homem. O homem vai cair, nós vivemos em pecado. A gente quer saber o teu coração hoje. Como que está o teu coração hoje? É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Procura uma igreja evangélica. Vai lá, se inscreve e fala: pastor, eu quero me batizar nas águas. Amém? Tem ministérios sérios, né? Que trazem também um entendimento, faz uma preparação, né, para você poder passar. Mas batiza, faz isso. Se a pessoa ainda não se batizou, é importante trabalhar nessa questão. Podem haver constrangimentos e até traumas pessoais no que tange a uma aproximação maior com uma comunidade ou liderança. Tem pessoas que ainda não se batizaram porque ela pode estar com alguma dificuldade, né, de se aproximar da liderança da igreja, seja por vários motivos, né? Ou ainda não conseguiu conversar, ou ainda não teve uma explicação para ela. Então, você que está me ouvindo, busque. Você está buscando um tema sobre libertação, situações que impedem você de ser liberta. Você precisa testemunhar publicamente, porque o batismo, ele é um símbolo no mundo espiritual. Entendeu? Então, se você vai entrar numa colisão, porque quando eu vou passar por uma libertação, eu entro numa colisão no mundo espiritual com os demônios, tá? Porque eles vão ter que sair por ordem da minha história, da minha herança. Então, quando eu estou debaixo de uma proteção, debaixo de uma autoridade, quando nós estamos no batismo no Senhor, né? Tudo isso fortalece esse momento. É como se você fortalecesse, né? Outra, deixa eu ver se vai dar tempo. Mais uma. Pessoas que não congregam. Outro ponto. Então, praticamente, né? Pessoas descomprometidas com o evangelho, pessoas que não estão batizadas nas águas, né? Pessoas que não congregam. Aqui temos uma aplicação do ponto anterior. Essas pessoas ficam sem cobertura espiritual ou um discipulador ou conselheiro que acompanhará após o processo de libertação. Então, assim, uma pessoa que não está congregando, não está afiliada a igreja nenhuma, nem debaixo de ninguém, né, que possa estar ali acompanhando ela no processo de libertação, isso é perigoso. Então, por exemplo, quando eu atendo, né, pessoas mentoradas minhas, eu falo assim, como que você tá? Você está em alguma igreja? Você está frequentando? Eu tô. Não, eu tô assim, tô visitando. Eu falei, você precisa se afiliar a um grupo cristão. Para quê? Para que você possa ter acompanhamento, você possa trocar a sua experiência, para que você possa ter uma pessoa ali junto com você. Você pode ter pessoas para te ajudar em oração. Porque não somos só. A Bíblia não nos orienta a estarmos só. Tanto que quando Deus faz o homem, depois que ele criou todas as coisas, todos os animais, qual foi? Ele foi dizendo assim, criou os céus e a terra, e a Bíblia diz que Deus falou, e tudo que ele fez foi bom. Fez as árvores, fez as plantações, né, a água, o firmamento, os peixes, e a Bíblia diz que fala que tudo que ele fez era bom. Quando ele fez o homem,
que foi que ele falou? Quando chegou na vez do homem, ele falou assim: não é bom. Não, a única vez que durante a criação que Deus fala, que está escrito lá na palavra, é o quê? Não é bom que o homem esteja só. Então é perigoso uma pessoa estar sozinha, isolada, porque o cão vem perturbar. E aí, se ela não tem ninguém para conversar, se ela não tem ninguém para falar, para ajudar, a Bíblia fala que é melhor sermos dois, né? Porque quando um cai, o outro levanta. Então, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei. Entendeu? Quando 2 concordam na terra, é concordado no céu. Tá vendo o princípio? Exatamente, Então não podemos estar só, precisamos ter alguém. Então pessoas que não congregam, ficam isoladas, né? Na verdade, não podemos ser, aí que ele fala aqui. Na verdade, não podemos ser de Jesus e não sermos do corpo de Jesus, que é a igreja. Eu sou de Jesus, mas não pertenço a igreja nenhuma. Como assim? A igreja é o corpo. Né? Todos nós precisamos de um vínculo denominacional. O isolamento peca contra a sabedoria do corpo. Aquele que vive isolado busca seu próprio desejo. Está lá em Provérbios 18:1. E insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Olha, é comum ouvirmos frases como assim, por exemplo. Não me submeta a homens. Já ouviram? Apenas a Deus. Não preciso de uma igreja. A igreja é uma instituição falida. Essa é a voz do relacionamento fracassado. Então você não precisa estar exatamente dentro de uma igreja, mas você precisa estar numa comunidade, num grupo de fé, né? Numa célula, com pessoas que você pode trocar, né, suas experiências de fé, tá bom? É sempre importante estar em comunidade. Amém, amém, é verdade. Olha aí, o pessoal tá falando. Tá vendo? E aí, esses casos, né? Nesses casos, normalmente são bem sérios. Pessoas que não congregam, invariavelmente, estão amarradas por traumas fortes, decepções, que promoveram mentalidades de independência, rejeição, amargura, rebelião, isolamento, que podem comprometer totalmente os resultados esperados numa libertação. Então, possivelmente, tá? Eu conheço, por exemplo, uma pessoa, até mesmo do meu ciclo familiar, que ela fala assim: eu não vou, se for ter culto, se for falar de igreja, não me chama. Vai fazer algum evento em igreja, não me chama que eu não vou. E ela foi criada na igreja. Mas por quê? Quando você senta, né, para conversar com essa pessoa, ela teve muitas decepções. Ela foi muito afetada. Por quê? Porque a mesma igreja que cura, ela também fere, porque são pessoas que estão ali. Mas eu só vou ser curada no mesmo lugar onde eu fui ferida. Eu só vou ser curada por pessoas. Pessoas feriram e pessoas que te curam. Vai ser num ambiente de comunidade, de fé, que vai ter pessoas ali que vão te ajudar. Que vão te ajudar a sair dessa situação. E falando em cura, né, falando em traumas, gente, essa semana já é a semana da nossa imersão. Eu estou preparando a imersão, gente, tá assim, sobrenatural. Vambora, vamos lá, se inscreve. Você que fez a inscrição, completa ela essa semana para você participar, porque lá a gente vai aprofundar em muitos assuntos assim, tremendo, tá? Vamos falar sobre as rejeições. E você que conhece alguém, né, que tem esses traumas, gente, não adianta. Mesmo que você vá procurar um psicólogo, um terapeuta, você vai passar por sessões terapêuticas. E você vai passar para o lugar da ferida. Então, em Cristo Jesus, nós podemos viver essas experiências. Nós podemos ser salvos. Nós podemos ser curados.
Então, e no final, eu vou estar fazendo orações de quebra de maldição, de quebras. A gente vai entrar nesses compartimentos, né, onde foi feitas as feridas, e vamos resgatar, e vamos trazer a cura, né, o bálsamo do Espírito Santo, tá bom? E aí, pra gente finalizar aqui, então, ó, sua inscrição deve ser feita aqui na nossa bio, ou procurar no nosso suporte, a Juliana tá aí, procura, tá bom? Pode me procurar também e completar a sua inscrição. Thalita, eu não posso estar nesse dia, mas você pode adquirir o link para você poder depois entrar no valor que a gente está agora. Porque depois ele vai para a plataforma. Você vai ter 1 ano para você poder assistir, participar, e é o mesmo processo, tá? No ao vivo e depois de salvo, é o mesmo Deus. Porque no mundo espiritual, as coisas continuam. Entendeu? Nós estamos no Cronos, cronológico, mas lá não, é o Kairos. Tanto que quando, por exemplo, você entra no YouTube, você assiste uma live poderosa, com ensino, uma palavra de Deus, você sente ali a presença de Deus. E às vezes aquela live já foi de meses, de ano. Por quê? Porque é poder de Deus, está ali derramado, tá? Então, a live pode ficar 1 ano salva, a imersão 1 ano, se você assistir, você vai ser abençoada da mesma forma. Então, adquire o seu link, tá bom? Então, aqui nas minhas redes sociais, você pode estar aí sabendo mais informação. Para finalizar aqui, todas as pessoas que defendem essa posição, né, como eu falei, ela de não congregar, isolando-se da comunidade, da comunhão dos santos, já está à mercê de muita influência demoníaca. Vou repetir, hein? Todas as pessoas que defendem esta posição de não congregar, isolando-se da comunidade dos santos, já está à mercê de muita influência demoníaca. O primeiro passo para desestabilizar a ação dessa influência demoníaca, qual é? É lidar com as raízes dessa situação de isolamento. E é o que eu vou falar aqui na imersão. Raízes que nos aprisionam, tá? Assim como somos feridos nos relacionamentos, também só seremos curados nos relacionando de novo, tá? Ninguém jamais é ou será curado se isolando. Ninguém é curado, a psicologia tá aí, a ciência tá aí que fala sobre isso. E a Bíblia também já fala há muito tempo, né? Que ninguém é curado se isolando. Tá bom? Pessoas isoladas que desistiram de se relacionar significativamente com outros precisam superar essa dificuldade antes de passar por uma libertação. Um aconselhamento consistente nessa direção é fundamental. Então ela precisa de ser aconselhada. Muito aconselhada, tá? A menos que tais situações sejam satisfatoriamente resolvidas. Então foi resolvido, né? A libertação não terá efeito ou trará mais prejuízo que benefício. Entendeu? Por quê? Porque ela vai ser muito atacada, muito contra-ataque. Então, quando a presa está dentro de uma casa, como a Bíblia fala, né? O aprisionamento, quando ela está aprisionada, aquele valente, ele segura os despojos e a pessoa ali o tempo todo das emoções dela. Agora, quando Jesus entra, tem que ter um mais valente para entrar. Ele entra e arranca o valente de lá, com os seus despojos. Só que essa pessoa que recebeu Jesus, ela precisa estar com a casa preenchida. Ela precisa estar buscando a Deus, oração, jejum, comunhão. Entendeu? Porque se a casa estiver vazia, o que o texto diz? Ele sai, fica rodeando. E aí, se ela está isolada, sozinha, não conversa com ninguém, não quer comunhão com ninguém? Ele volta, gente, e volta com força. E o estado dessa pessoa é pior, tá? Então, essas são essas situações. E na quarta-feira eu vou falar sobre pessoas que se recusam a perdoar de coração alguém, tá? Vamos falar sobre isso. E pessoas pessoas que vivem amaziadas ou que namoram em julgo desigual.
Eita, vai estar forte. Quarta-feira a gente vai falar sobre esses 2 temas pra gente continuar falando aí sobre situações que impossibilitam de termos uma libertação profunda. Gente, que Jesus abençoe a vida de vocês. Já marquei a minha presença, é isso aí, ó. Jaque falou que já marcou a presença dela. Ah, 2 Jaques, ó. Isso aí, gente. Tem muita gente aqui. Então não deixe de completar a sua inscrição. Eu quero vocês, que você puder estar ao vivo comigo. E se você está vendo essa live no YouTube e já tiver passado da data, mas aqui na minha bio, na bio do meu Instagram, você pode adquirir essa imersão que estará salva lá para você ser abençoado. Gente, outra notícia, eu vou estar no podcast. Eita glória! Eu vou estar no podcast sexta-feira à noite para falar sobre libertação, cura, batalha espiritual. Já ore pela minha vida e que Jesus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Tenha um bom dia. E lá no meu Telegram, vai lá no meu Telegram, deixa lá o seu testemunho e a gente pode conversar por lá, tá bom? Deus te abençoe.